Então, vamos fazer aqui agora a inserção dos rodapés do nosso projeto. Tem duas ferramentas para a gente estar trabalhando com a inserção dos rodapés. Uma é através do rodapé inserido diretamente na parede e outra é através de parede moldura, onde a gente faz a inserção do rodapé de forma separada. As duas são muito úteis, então eu vou explicar para você aqui a diferença entre elas, certo? Mas você já pode aí escolher qual que você vai preferir utilizar em seus projetos ou utilizar as duas também. Então vamos lá. Como eu mostrei para vocês, a gente tanto tem aqui as paredes com o rodapé como as paredes normais, né? Então a gente fez a inserção do nosso levantamento com essa parede normal de 15 centímetros, né? Que ela não tem rodapé, tá? Mas a gente também já tem as paredes com rodapés, tá? Quando você vai fazer a inserção de um levantamento que é um ambiente só, então é mais fácil você fazer já com o rodapé do projeto, né? Você já fazer a inserção da parede ali com o rodapé que existe lá, e se você não for trocar, tá? Porque se você for trocar, você vai fazer com a parede de moldura que eu vou mostrar já já, porque a parede de moldura ela gera quantitativo. Então ele é muito útil para quando a gente vai fazer a inserção de um levantamento para representar, né, já o rodapé de porcelanato que existe, ou o rodapé até mesmo de outros materiais, né, que vai ficar no nosso projeto, que não vai ser retirado, tá? Que ele vai permanecer lá. Então a gente já faz com a inserção da parede com o rodapé, tá? É muito mais utilizado quando a gente tem um rodapé simples ali, geralmente de 7 centímetros, que foi feito com porcelanato, né? Então, ele vai permanecer lá, não vai ser trocado, show! Faz com esse tipo de parede. Então, se eu não preciso quantificar esse rodapé, eu posso já fazer com essa parede. Nesse nosso caso aqui, esse apartamento, ele também tem rodapés de porcelanato em todas as paredes. Então, o que é que eu posso fazer? No caso aqui, se eu for trocar a minha parede para uma parede com porcelanato, a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Cada parede, ela vai estar com a linha de localização. Tá vendo esses pontinhos aqui para dentro? Então, quer dizer que a linha de localização, ó, ela tá interna. Lembra quando a gente foi fazer a inserção que eu falei sobre a linha de localização, né? Que quando a gente vai fechando o ambiente, ele vai jogando a parede ou para dentro ou para fora. Então, é exatamente isso aqui. Essa daqui já, por exemplo, ela tá, ó, com a linha de localização não para dentro do hall, mas para dentro do quarto, tá? Então, se eu fizer a inserção de uma parede com rodapé, vou exemplificar aqui, ó, essa parede com rodapé simples de 7 centímetros aqui, ó. Ele jogou o rodapé, ó, para dentro do quarto. Vou mostrar para vocês no 3D. Ó, o rodapé para dentro do quarto. Tá vendo? Certo? Por quê? Porque essa parede aqui, ela tá para a configuração dela, ó, fica aqui dentro de editar. Eu vou repetir o processo, mas só para mostrar para vocês. Dentro de editar aqui, ó, ela tá com... Vou mostrar tudo aqui, tá? Eu vou voltar tudo. Ela tá com o rodapé apenas em um lado, apenas no lado interior. Eu posso configurar para ter rodapé nos dois lados, tá? Então, a gente vai fazer isso, essa configuração de rodapé nos dois lados, beleza? Então, só para você entender o porquê que a gente vai trocar essa linha de localização. Então, vou voltar aqui para a planta baixa e o que é que a gente vai fazer nesse momento. Deixa eu dar Ctrl Z aqui, né? Para tirar o rodapé, só para vocês verem, ó, quando tá com o rodapé, ó, a representação, ó, ele fica vendo aqui da planta baixa também, ó. Quando não tá, certo? A gente não vê nada. Então, o que é que a gente vai fazer nessa situação? Se a gente quer colocar esse rodapé de 7 centímetros em todas as nossas paredes, exceto no banheiro, por exemplo, então a gente vai selecionar essa parede, vai dar SA para ela selecionar todas, tá? E a gente vai retirar das paredes que a gente não quer fazer a inserção de rodapé. No caso aqui, nessas paredes aqui do banheiro, né, e cozinha, porque elas já tem revestimento, né? Então, a gente vai ajustar o revestimento para essas paredes tudo direitinho, então não precisa de rodapé. Essas outras aqui, a gente vai querer rodapé, por exemplo, essa do quarto, eu vou querer rodapé só até aqui, tá? Então, vão ter umas diferencinhas. Então, eu vou retirar ela também, tá? E essa aqui da cozinha, ó, eu também vou retirar ela. Depois, a gente vai segmentar para fazer a inserção só desse lado.
E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas paredes que estão selecionadas aqui, que ficaram selecionadas, né? Para retirar, eu cliquei em Shift, tá? Para retirar é Shift e para adicionar é Ctrl, né? Retirar Shift, ó, fica com o símbolo de negativo e adicionar é Ctrl, tá? Então, com essas paredes selecionadas agora, eu vou trocar a linha de localização de todas, ó. Vou clicar aqui, ó, e eu vou colocar para o centro da parede. Porque se eu precisar inverter essa parede, ele não vai inverter jogando a espessura da parede para o outro lado, ou seja, mudando a área do meu ambiente. Ele vai só fazer a inversão e não vai modificar nada na área do ambiente, porque ele está utilizando o eixo da parede como esse flip, né? Como esse eixo de inversão mesmo. E não a linha de uma face, tá? Se ele tivesse com a face de acabamento, quando eu desse essa inversão, ele ia rotacionar permanecendo a face de acabamento, tá? Só eu vou mudar aqui e vou mostrar para vocês entenderem. Então, muda aí para a linha central da parede, tá? Para que todas fiquem com essa linha central. E agora eu vou mostrar um caso aqui dessa parede que a gente não selecionou. Ela tá com a face de acabamento virada para a área de serviço aqui, tá vendo? Então, se eu der a opção de inverter, ela vai utilizar essa face como eixo. Então, ó, ela vai querer jogar a parede, ó, pro outro lado, tá vendo? Então, até ficou por cima do pilar aqui e deu uma doideira. Então, por isso que, se eu coloco a linha de localização dela como central da parede e eu precisar inverter, olha, ela simplesmente inverte e não tem diferença alguma aqui, ó, tá vendo, ó? Não tem diferença alguma aqui nas áreas dos meus ambientes, porque ela já está utilizando o eixo da minha parede como um eixo de inversão, tá? Agora, preste atenção quando você for colocar essas paredes como linha central, que é a linha central da parede e não do núcleo, tá? Por quê? Qual seria a diferença? Para várias paredes aqui, elas podem ser a mesma linha, a linha central da parede ser a linha do núcleo. Mas para paredes que a parte de dentro for pintura e a parte de fora for revestimento, por exemplo, a camada delas, a espessura das camadas que tem dentro é muito menor do que a espessura da camada que tem fora, que tem um revestimento. Então, o eixo da parede não vai ser o eixo da alvenaria. Deu para entender? O eixo do núcleo, ele é justamente o eixo da alvenaria, tá? Então, se a camada daqui é mais espessa do daqui, então o eixo do núcleo não vai ser o mesmo do eixo da parede. Deu para entender? Então, sempre a gente for fazer essa troca para você trocar o tipo de parede, coloca como a linha central da parede. Porque independente das camadas que tem externa e interna, o eixo da parede, ele é o eixo da parede, né? Se a parede é de 15, então o eixo vai ser ali os 7,5, tá? Então, beleza. Fizemos essa troca. Então, vamos pegar agora as paredes que a gente fez a troca. Inclusive, vou selecionar novamente aqui, né? Porque eu tinha tirado a seleção para mostrar para vocês. Então, deixa eu retirar novamente aqui as que eu tinha desselecionado. Pronto, foram essas. Então, ó, as que a gente trocou, tá? Eu coloquei todas para ser a linha central da parede. Eu vou vir agora no seletor de tipo e vou colocar para ser a parede de 15 centímetros com um rodapé simples de 7 centímetros, tá? Então, ó, cliquei nessa parede, ele já vai trocar, então espera ele carregar aí, né? Ele já vai trocar aí, certo? Perceba que ele já jogou aqui rodapé, para alguns locais ele vai estar para dentro, outros ele vai estar para fora, certo? Aí a gente vai poder fazer a inversão, né? E ele já trocou essas paredes, tá? Eu vou só vir aqui em editar tipo, vou vir aqui em estrutura editar, tá? Se essa sua caixinha aqui do lado não tiver aparecendo, não tem problema, é só, vai estar aqui em visualizar, ó. É só você estender aqui, tá? Ó, visualizar, tá? Você vai clicar aqui em estrutura editar. E aí, com essa caixinha aberta, tá? Então, ó, se tiver fechada, clica aqui em visualizar para ela abrir. Você vai trocar essa parte aqui de vista para corte, tá? Ela, por padrão, geralmente vem planta. Então, você vai trocar para corte, tá? E aí, essas opções aqui da estrutura vertical, elas ficaram ativas. Aí, você vai vir aqui em extrusão por percurso. E aqui a gente vai conseguir visualizar justamente os rodapés, né? O rodapé que tá inserido aqui na nossa parede, tá?
Vou abrir aqui só para você, ó. Rodapé simples, 7 centímetros. E o material tá, ó, porcelanato piso 90 por 90. Então, a gente vai fazer o ajuste aqui desse porcelanato, porque o do nosso projeto é 60 por 60, tá? Então, você vai clicar aqui, vai vir nos 3 pontinhos. E vai colocar esse porcelanato aqui de 60 por 60, sem ser o antiderrapante, o normal, tá? Vai dar ok, vai dar ok novamente aqui. Depois a gente vai duplicar aqui para os casos das paredes que precisar ter rodapé dos dois lados, tá? Mas por enquanto a gente só vai dar ok, ok novamente, ok novamente. E ele já fez a troca lá do material do rodapé, tá? Inclusive eu desselecionei essa parede, ela também tá com aqui de 7 centímetros. Pronto. Então, ó, o que é que a gente vai observar agora? Algumas paredes, elas precisam ter esse rodapé dos dois lados, outras não. Tipo, Gigi, essa parede aqui, ela não tem que ter rodapé do lado de fora, por exemplo. Então, a gente poderia seccionar ela, tá? Para trocar esse rodapé pro lado de fora, mas como a gente tá fazendo só interiores e esse rodapé aqui que está dentro, ele não quantifica, né? Ele não é interessante para o quantitativo do nosso projeto, então é indiferente a gente fazer inserção nela toda e ficar um lado aí de fora do edifício, né, saindo o rodapé, tá? Mas se fosse construtivo, a gente iria segmentar, igual a gente vai fazer nessa parede aqui do quarto, né, entre o quarto e o banheiro, por exemplo, certo? Então, preste atenção. A gente vai pegar os locais que tá com o rodapé para dentro, ó, por exemplo, o seu projeto pode estar diferente do meu, tá? Porque isso vai depender da hora da inserção, se você jogou a face interna para dentro ou para fora. Se o seu rodapé aqui na cozinha estiver para dentro, ó, cozinha, banheiro, você simplesmente vai inverter. Então, eu selecionei a parede, então lembrando que a linha de localização tem que estar central, né? Eu vou inverter. Simplesmente isso. Ele vai dizer sobre os elementos unidos, não tem problema, pode dar ok, certo? Mesma coisa aqui, selecionei essa parede aqui, lembrando que a linha de localização, ela tá central da parede, tá? E aí, ó, eu vou inverter. Certo? Pronto. Essa parte aqui da minha cozinha já tá com o rodapé, ó, pro lado de fora. Já tá tudo certo aqui. O que é que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que, nas paredes que tem rodapé para os dois lados, por exemplo, essas dos quartos aqui, ó, ela tem rodapé tanto para esse lado, ó, essa daqui também, ó, quartos com parte de sala, ó, tá faltando o rodapé dessas daqui. Então, nessas daqui, ó, eu vou selecionar essas que precisam de rodapé dos dois lados, tá? Então, lembrando, segura Ctrl para adicionar a seleção. Segurei Ctrl, é só eu selecionar as paredes. Então, pelo que eu tô vendo aqui, se tiver mais alguma coisa, a gente troca. Mas pelo que eu tô vendo, são essas paredes aqui, ó. Essas daqui, elas precisam de rodapé dos dois lados, né? Tanto do lado da sala como desse lado de dentro aqui, certo? Então, eu vou vir aqui em editar tipo e aí eu vou poder duplicar. Então, cliquei aqui em duplicar, vou vir aqui no final e só vou colocar assim, ó, tracinho, rodapé dois lados. Ok. Pronto. Dupliquei, agora eu vou lá em estrutura, né? Lembrando que tem que estar com essa parte de visualizar aberta, tá? E com a vista corte, para ficar exatamente dessa forma. Eu venho a extrusão por percurso e eu simplesmente vou adicionar, eu vou duplicar, né, esse rodapé que tá aqui, ó. Então, eu vou duplicá-lo, certo? Só que ao invés de ele ficar interior, né, agora vai ser exterior. Então, eu vou ter esse rodapé de um lado e do outro, tá? Então, repetindo o que eu fiz, abri lá a parte da parede, eu dupliquei, dei um novo nome, né? A parede, ela agora é rodapé dois lados, tá? Eu vim em editar na parte de estrutura, cliquei em extrusão por percurso, selecionei aqui, ó, pode dar um clique em qualquer parte aqui desse rodapé, clico em duplicar, certo? Aí, vou vir com um dos lados, né, um dos rodapés, tanto faz, eu vou colocar para ser exterior, certo? Então, eu vou ficar com um rodapé interior e outro exterior, tanto faz ser o de cima ou de baixo, tá? Aí, é só dar ok, dou ok novamente. E perceba que agora a parede, ela tem esse rodapé dos dois lados, tá? É só dar ok, ó, que eles já vão ser trocados para esse de rodapé dos dois lados. Estão vendo aqui, ó? Pronto.
Aí, agora eu vou seccionar essa parede aqui do quarto e vou trocar para o rodapé também. Vou seccionar para a gente poder trocar esse lado para o rodapé também, certo? Por quê? Porque ela é uma parede inteira aqui, ó. Então, se eu deixar ela como a mesma parede e trocar para a de rodapé, então eu vou ter rodapé no meu banheiro e na minha área de serviço também. A gente não quer, ó, nossa área de serviço e cozinha está sem rodapé e os nossos banheiros também, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Lembra aí da ferramenta de dividir? Então, SL, ativei a ferramenta, ó. Eu vou vir aqui bem próxima dessa parte aqui, ó, do meu quarto, tá? Entre a parede do banheiro e do quarto, né? Vou clicar aqui, certo? Para dividir esse elemento, posso dar OK aqui. Vou clicar nessa parede aqui, ó. Então, preste atenção para não clicar no rodapé, tá? É na parede aqui, ó. E clico agora nessa divisão aqui. Cliquei na parede e cliquei na divisão. Pronto, o alinhamento está feito, certo? Então, agora, ó, eu tenho paredes separadas, tá? Então, vou recapitular isso aqui. Preciso dividir essa parede do quarto com esse restante aqui da área de serviço e banheiro. Então, SL, cortei aqui a parede, tá? Posso dar OK aqui, ESC. Vou ativar agora o AL, que é a ferramenta de alinhar. Cliquei na parede aqui, ó. E cliquei agora na divisão. Alinhei, certo? ESC, saí aqui, ó, pronto, agora eu tenho essa parede separada dessa. Então, agora sim eu posso selecionar essa parede e trocar ela aqui para o rodapé de 7 centímetros, tá? Se a parede ficou assim, ó, indo pro meio, é só eu pegar essa extremidade e arrasto, clico arrastando aqui pra pontinha. E pronto, ela vai ficar dessa forma, beleza? Se você ficar agoniado porque essa parede tá aqui dividindo, ó, quando a gente ativa o TL, ela não tá juntinha que nem as outras, a gente pode ajustar isso através da opção aqui de não permitir união. E aí você fazer esse ajuste aqui manualmente mesmo, né? Você vir aqui, selecionar, clica nesse botãozinho aqui, coloca não permitir união. Traz até aqui, certo? Isso é só se você tiver com agonia. Clica do lado direito, não permitir união. Traz até aqui, aí eles vão ficar dessa forma. Aí agora é só você unir, né, com a ferramenta lá do menu modificar, ó, unir essas geometrias, tá? E aí ele fica sem aquela secção. Mas se você não tiver problema, só daquele outro jeito que a gente fez, já tá tudo certo. Beleza? Então, OK, agora vamos olhar aqui como está o nosso 3D, né? Agora estamos aqui com o nosso ambiente todo feito. Gigi, e na situação aqui dos encontros aqui do rodapé, como é que eu faço? Pelo 3D a gente consegue ajustar, tá? Isso tanto na outra forma de fazer rodapé, que eu vou mostrar para vocês ainda, como nessa. Você pelo 3D consegue selecionar a parede e perceba que ele tá com uma bolinha de arrasto específica do rodapé. Então ele tem a que é da parede e tem a que é do rodapé. Então é só eu vir e clico puxando para cá, ó, puxando para cá, ele já travou ao alinhamento dessa outra, né? Então eu consigo estar fazendo isso nos meus rodapés, certo? Ele só fica, né, pegando o rodapé de um canto a outro. Então, se eu quisesse estar puxando esse outro, eu tinha que segmentar a parede e tal. Mas que para a situação aqui de levantamento não tem futuro, não. Então, ó, posso fazer isso se eu quiser, tá, ó. Mas se você quiser algo bem específico mesmo, por exemplo, aqui a gente vai fechar o rodapé, mas se você quiser algo bem específico mesmo dos rodapés, inclusive quantificar, eu vou te explicar ainda outra forma de inserir rodapé. Essa é a forma rápida de você inserir rodapé em todos os seus ambientes, tá? Sem a necessidade de quantificar. Aqui, por exemplo, nessa parede, se eu quero puxar esse rodapé aqui, ó, para fechar essa parte, eu vou utilizar essa opção aqui de modificar retornos. Então, eu selecionei a parede, venho aqui em modificar retornos, tá? E aí eu clico em um dos lados aqui do rodapé, tá? Seleciono, puxo até aqui, ó. Na verdade, eu vou puxar só até aqui, porque eu vou puxar esse aqui para frente um pouquinho. E aí eu puxo esse outro, fechando até lá. Puxar mais aqui, dá o zoom. Puxo até esse final aqui, certo? Para eles ficarem dessa forma aqui.
Então, essa é a forma de fazer rodapé com parede. Agora, eu quero te ensinar a fazer a inserção do rodapé de forma manual. Então, vamos usar a situação de que, digamos que aqui na sala, a gente não quer trabalhar com esse rodapé de porcelanato. A gente quer trabalhar com um rodapé de poliestireno aqui, para ficar mais bonito, para ficar mais elegante. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, vamos lá. A gente está tendo esse retrabalho que eu quero apresentar as duas formas de trabalhar rodapé aqui no rap, certo? Porque, lembrando, uma quantifica e a outra não quantifica, tá? Então, essa forma que eu vou ensinar agora, a gente consegue extrair o quantitativo do rodapé, né? O comprimento do rodapé, para a gente saber a quantidade de rodapé que o cliente vai poder comprar, certo? Então, por isso que essa outra que eu ensinei, já inserindo na parede, né? Ela é mais para um levantamento, uma forma mais rápida, prática mesmo, de você inserir rodapé de porcelanato, vamos dizer assim, em todo o teu apartamento, né? Em todo o teu levantamento, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vou voltar para a planta baixa, né? E a gente vai selecionar as paredes aqui da sala, justamente para a gente retirar, né, o porcelanato dessa região da sala que a gente vai fazer a inserção de um outro rodapé, né, para que ele quantifique dessa outra forma. Inclusive, essa aqui do quarto vamos seccionar, né, porque a gente consegue deixar essa daqui sendo de porcelanato e troca só desse lado. Então, SL, ó, eu vou seccionar essa parede aqui, tá? AL, cliquei aqui na parede e vou clicar aqui no alinhamento. Então, alinhei, né? Já vou vir fazendo aquele processo de não permitir união, que eu ensinei a vocês, para que a gente possa fazer a união dessas paredes e tire essa segmentação, né? Então, ó, puxei para cá, botão direito, não permitir união, tá? Já fiz isso nas duas, vou fazer isso nessa agora. E pronto, agora eu posso vir na ferramenta unir. Beleza? Agora vamos fazer nessa outra aqui do banheiro também, né? Pra gente conseguir separar essas daqui também. Então, SL, cliquei aqui, ó. Ele já fez a divisão aqui, no meu caso, bem certinho, mas se não eu faria o AL, né? Então, seleciono essa parede, vou colocar aqui não permitir união, clico e volto. E fiz a união delas, tá? Agora eu vou clicar nessa e nessa, que são as que pegam o quarto, e essa daqui também, aliás, e vou trocar elas para a parede de 15 centímetros com rodapé de um lado só, né? Que é essa daqui. Interna com rodapé simples 7 centímetros, tá? Pode dar OK. E aí, vamos só olhar o lado aqui do rodapé que ela ficou. Essa daqui mesmo da minha, ela ficou jogando para o lado da sala, SS. Então, eu vou inverter. OK. Mesma coisa aqui, ó. Inverter aqui, ó. OK. Certo? E aí, tirou o rodapé do lado da sala. Agora, essas daqui, essa aqui do banheiro, a da cozinha, que já não tem rodapé para nenhum lado mesmo. A daqui, ó, da parte de fora da sala. E essa daqui também. E essa daqui, ó. Elas, ó, essas daqui, certo? Pra vocês verem. Elas vão ficar só com a parede normal de 15 centímetros interna. Sem rodapé nenhum, tá? Então, troquei todas aí pra a de 15 centímetros interna. Então, vamos ver como ficou. Ó, a gente ficou aqui, ó, com a parte da sala toda sem rodapé, tá? Banheiro aqui também, banheiro e cozinha, área de serviço também. E os quartos, né, todos com o rodapé, tá? A gente falta ajustar essa parte aqui. Certo? Vou ajustar essa parte aqui que ela saiu, né? Vou puxar aqui, ó, até o final e ajustar esses retornos aqui também. E puxar um dos lados aqui para cá, beleza? Então, OK, estou com os quartos com os porcelanatos e as outras áreas não. Então, recapitulando aqui, a gente fez a inserção de rodapé em tudo para uma situação, né? Criando uma situação, se fosse
rodapé de porcelanato em todo o nosso apartamento. Depois a gente desfez, só foi para aprender mesmo, né? Pra gente fazer inserção de rodapé com parede de moldura, que eu vou ensinar agora, que seria na situação de um novo rodapé que você vai inserir, que você precisa quantificá-lo, tá? Então, no teu dia a dia, você já vai saber o que você vai fazer. Então, você não vai fazer algo para desfazer como a gente fez aqui, tá? Que foi só para ilustrar mesmo, né? Criar cenários para que a gente consiga aprender as duas ferramentas, tá? Mas, na situação do teu dia a dia, se você já souber que vai trocar, né? Tipo, já tem em mente que na sala você vai querer trocar o rodapé para esse de poliestireno, por exemplo, não vai querer utilizar o rodapé de porcelanato que já existe no ambiente, então ótimo, você só precisa já fazer essa outra forma nos quartos. Ou se você quiser fazer a inserção do teu rodapé sempre com parede de moldura, que é como a gente vai fazer agora, você também pode fazer sem problema nenhum, tá? Então, estou ensinando as duas formas de fazer para que você escolha a que faz mais sentido para o teu dia a dia, a que você vai se adaptar melhor, tá? Então, vamos lá. Nessa nova forma de inserir rodapé, você vai estar aqui no 3D, vai vir aqui em arquitetura e vai clicar nessa setinha aqui de parede, tá? E aí você vai vir em parede de moldura. Uma coisa que você vai notar é, se você tiver em planta baixa, essa opção aqui de parede de moldura, ela não vai ser permitida acionar, você não vai conseguir acioná-la, tá? Então, por isso que coloca aí pelo 3D, ou poderíamos estar também em alguma elevação dos ambientes, mas a gente não fez a inserção das elevações dos ambientes ainda, então eu vou ensinar pelo 3D, até porque também é a forma que eu considero mais fácil de aplicar. Então, vim aqui pro 3D, né? Cliquei em parede moldura, tá? Você vai notar, se aparecer a opção de salvar aí, deixa ele salvar o projeto. Sempre que ele te lembrar de salvar, você clica para salvar, tá? E aí ele já vai aparecer aqui para você, ó, essa opção de moldura de parede e rodapé. Se você clicar aqui, você vai notar que ele tem a moldura de parede com detalhes de forro e tem de rodapé também, tá? Mas aqui a gente vai utilizar logo a de rodapé. A inserção que a gente vai fazer aqui agora é a de rodapé, beleza? Então, cliquei aqui em rodapé. Eu já posso começar a selecionar aqui, ó, as paredes que eu quero fazer a inserção do rodapé. Por isso que eu falei, se você quiser se inserir em todos os ambientes dessa forma, também poderia, tá? Ele fica como um rodapé solto da parede. Dependendo da quantidade de paredes que tiver no projeto, eu acho mais fácil inserir rodapé dessa forma, tá? Se for um apartamento pequeno, como é esse caso aqui, eu insiro com inserção de paredes já com rodapé, tá? Para ele quantificar lá na minha tabela só os rodapés que eu for querer inserir como rodapés novos, né? Que seria para o cliente comprar. Sem mais, antes de a gente clicar, de a gente inserir, né? Deixa eu só te explicar aqui qual é o perfil que está selecionado nessa moldura de parede. Então, eu vou vir aqui em editar tipo e aqui, ó, onde tem perfil, eu já posso escolher o tipo de perfil, né? O tipo de rodapé que eu quero inserir em meu projeto. Então, aqui já tem alguns criados, tá? Por exemplo, eu vou fazer inserção aqui de um rodapé com um friso. Então, eu vou subir aqui, ó. Rodapé com um friso de 10 centímetros, eu vou colocar esse de 15 centímetros. Então, eu vou querer esse rodapé de um friso de 15 centímetros. Aqui eu já posso colocar o material dele, tá? E se a gente quisesse criar novos, eu vou explicar também como poderíamos, tá? Então, só para você já ficar ciente. Se você for querer mais de um rodapé nos teus ambientes, digamos que aqui na sala vai ser esse rodapé de 15 centímetros, né? De um friso, mas em um quarto eu vou querer botar um outro tipo. Então, você duplica, tá? E aí você já pode renomear para que você tenha vários tipos de moldura de parede e rodapé aqui, tá? Porque aqui vai ter sempre um tipo de rodapé, né? Dentro desse... Porque se eu for aplicar em outro ambiente, eu modificar esse perfil aqui desse tipo de rodapé, ele vai modificar o da minha sala também. Então, se eu precisar mais de um tipo de rodapé, eu preciso estar duplicando, né? E criando um rodapé 2, rodapé 3, que eu posso até já botar o nome por ambiente, né? Rodapé sala, rodapé quarto, tá? Então, sempre que você for precisar ter mais de um rodapé, ou mais de um tipo de detalhe de forro, ou mais de um tipo de parede de moldura, que é o que a gente inseriu, que está inserindo aqui, né? A ferramenta que a gente está inserindo aqui. Então, você vai precisar estar duplicando, tá?
Como aqui a gente só vai fazer a inserção desse rodapé diferente na sala mesmo, né? Com essa ferramenta de parede de moldura, só vai ser na sala, então a gente só vai ter um tipo de rodapé, então eu não vou duplicar, tá? Então, rodapé com friso e vou querer que ele seja branquinho mesmo. Se eu quisesse preto, era só eu clicar aqui e trocar para um MDF preto ou um outro material, né? Aqui eu tô visualizando como um MDF branco, tá? Então, eu posso dar OK aqui, ó, e eu vou começar a inserção. Então, preste atenção, lembrando como que rotaciona. Eu clico no scroll e no shift, né, para eu começar a rotacionar. Então, eu vou clicar aqui, ó, clicando aqui, ó, só dando um clique, clicando e arrodeando, ó. Arrodeei, cliquei em shift, scroll, arrodeei, ó. Clique nesse aqui da parede, essa parede aqui nem pega o rodapé, porque a porta vai de um canto a outro. Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui. E falta essa daqui. Cliquei aqui, tá? Como a altura que eu tô colocando, né, tá pegando bem na janela, então ele já tá retirando o rodapé da janela. Mas quando a gente descer a altura desse rodapé, ele também já vai colocar tudo aqui, tá? Gigi, essa parte que tá passando, a gente também vai ajustar. Beleza? Então, depois que eu fiz a inserção de todas as paredes, para eu sair da ferramenta e esse rodapé ser aplicado na parede, é só dar ESC. Tá? E aí, ó, ele já foi aplicado. Quando eu clico nele aqui, ó, ele já faz uma inserção inteira, tá? Aí eu vou com ele selecionado, eu vou colocar o nível aqui, ó, acabado, tá? E o deslocamento da base vai ser 0, tá? Então, ó, ele já vai descer aqui, ó, e já vai ficar direitinho aqui, ó, pegando em tudo, tá? Então, inclusive, ele já desceu para essa parte aqui da varanda, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, com essa bolinha de arrasto aqui, ó. Cliquei a parte que passou e venho arrastando, trazendo até aqui, certo? Aí ele já faz até o chanfrozinho de união aqui dos dois, beleza? Aqui já tá tudo ok, aqui também tá tudo ok. E aí, vamos para essa parte aqui das portas, tá? Ó, deixa eu ajustar logo aqui esse que passou direto, ó. Vou puxar pra cá, tá? E pronto. Vamos para essa parte aqui das portas. Como essas paredes, elas estão indo até o térreo, então ele não está identificando essa última camada aqui, que é aqui a capta o rodapé, com exceção da porta. Então, uma possibilidade, mas não é a que a gente vai fazer, só preste atenção, só para você ver mais uma possibilidade de a gente ajustar esse corte aqui na porta seria em editar tipo, a gente ajustar aqui na estrutura dessa camada. Eu vim aqui em modificar, clicar aqui, ó, nessa parte de baixo aqui da camada, e eu destravar essa camada, tá? Para ela não ir até o osso. Então, quando eu der OK, com ela selecionada, eu vou elevar aqui a altura do piso, né, que é 8 centímetros. Então, quando eu elevar aqui, ó, ele já faz o corte aqui da porta. Essa seria uma possibilidade, né? Mas a forma mais rápida que eu acho de resolver isso, então eu vou dar Ctrl Z aqui, a forma mais rápida é você selecionar aqui o teu rodapé e aqui em deslocamento a gente colocar 0.2 mm, que não vai ser, tipo, não vai mudar nada em nosso projeto e já resolve toda essa bronca aqui, ó. Certo? Então, é a forma mais prática que eu acho da gente resolver essa questão do rodapé e identificar a porta, certo? Então, feito isso, a gente já consegue fazer aqui, ó, o ajuste e o quantitativo. Lembrando que para fazer qualquer ajuste que a gente precise do chanfro, né, como a gente fez ali, é só selecionar e com as bolinhas de arrasto a gente consegue estar puxando ali, né, o final do nosso rodapé e fazendo qualquer tipo de ajuste que precise, certo? Então, quando eu seleciono esse rodapé, ele já faz a seleção como um todo de tudo que foi inserido junto. Já aparece para mim aqui o comprimento, ó. Então, ele tem 28 metros, vamos arredondar para 29 metros de rodapé. É exatamente isso que o cliente vai precisar comprar, tendo em vista que o rodapé, ele é comprado por metro, né? E aqui na nossa tabela também, só para vocês verem aqui no navegador de projeto em tabela, a gente tem uma tabela de rodapé. Quantitativos de rodapé, dou 2 cliques e já está quantificado aqui, ó. Rodapé com um friso de 15 centímetros tem 28,9 aí metros de rodapé.
tá? Então, isso é muito legal porque, de acordo com os outros ambientes, digamos que em outro ambiente eu faço a inserção desse mesmo tipo de rodapé, ele já vai somar aqui também. Eu vou fazer só para vocês verem. Digamos que eu vou lá novamente em arquitetura, parede de moldura, vou fazer a inserção aqui nesse ambiente aqui, ó. Só vou dar um clique para inserir só nessa parede. SQS, quando eu for lá, ó, na tabela, ele já fez a inserção aqui, ó, separado, tá? Se eu quisesse visualizar separado. E se eu quiser visualizar junto, é só eu vir aqui em classificar, agrupar, ó, editar, e eu retirar essa opção de itemizar. Quando eu der OK, ele já vai quantificar essa dimensão, né? Tendo em vista que é o mesmo tipo de perfil em conjunto, tá? Mas se eu tivesse, voltar aqui para o 3D, eu tivesse esse rodapé com outro perfil, então lembrando que eu precisaria duplicar, eu viria em editar tipo, duplicaria, criaria um outro rodapé, por exemplo, vou deixar rodapé 2 mesmo, pois eu poderia colocar o nome dos ambientes, né, rodapé 2, tá? E aí eu trocaria aqui o perfil, eu vou colocar agora um friso com 20 centímetros, tá? Lá no quantitativo, eu vou precisar, ó, ele vai dar como varia, eu vou precisar aqui em classificar, agrupar, só colocar para ele classificar por perfil, né? E aí quando eu der OK, então já vai ficar aqui tudo bonitinho, ó, para eu puxar essa tabela para dentro dos meus detalhamentos. Então, recapitulando aqui, se eu quero que ele quantifique, né, esses rodapés de forma separada, por mais que seja o mesmo, então digamos que eu quero que seja o mesmo, vou colocar aquele primeiro rodapé, tá? Eu quero que quantifique aqui, ó. Aqui ele tá de forma junta, né? Mas eu quero que quantifique de forma separada por alguma razão. Por mais que seja o mesmo rodapé. Eu quero quantificar de forma separada, sei lá, porque um tá para a sala, o outro tá para o quarto e eu quero separar isso. É simplesmente eu vir aqui em classificar, agrupar e eu colocar essa opção de itemizar. Então, quando eu colocar, ele já vai deixar separado, né, esse quantitativo. Se eu quero junto, se é o mesmo e eu quero junto, né, então eu coloco itemizar e já posso colocar lá a classificação por perfil mesmo, porque se eu tiver algum outro tipo de rodapé, se eu não colocar por perfil, vai ficar dando aquele símbolo de varia, tá? Então eu coloco lá por perfil e eu posso inclusive decidir se eu quero mudar depois esse meu rodapé para um outro tipo, certo? Que aí se eu mudar, ele também já vai fazer a separação lá, né, dos quantitativos e a descrição tudo bonitinha de qual tipo de rodapé, beleza? Então, dessa forma, agora vocês já aprenderam também, vou deletar aqui esse rodapé, vocês já aprenderam também a fazer a inserção de rodapés através de parede de moldura. Então, se você quiser fazer em todo o seu ambiente, trabalhar todo o teu levantamento com as mesmas paredes, uma parede de 15 aí interna, né? Ao invés de ficar trabalhando com essas paredes que já tem rodapé, uma de 15 interna, e colocar os rodapés de forma separada, também vai ser possível, certo? Porque agora você também já sabe trabalhar com a tabela dos rodapés, e aí digamos que depois você não quer puxar, você colocou dessa forma em levantamento, e todas as demais eram de porcelanatos e só aquele seu rodapé que você colocou novo que você quer puxar para a tabela. Você pode colocar também, que aí eu vou mostrar mais para frente, né, um campo aí de comentário para que você depois retire essa informação, né, retire os perfis que você não quer apresentar em tabela, tá? Vou colocar aqui rápido sem ensinar, só para você entender como seria, mas mais para frente a gente vai tratar sobre isso, tá? Eu colocaria aí um campo de comentário e lá em filtro eu iria colocar filtrar por comentários não igual a não. Então ele vai aparecer aqui comentário e digamos que eu tivesse aí um outro rodapé que eu não quero quantificar, então vou colocar aqui esse rodapé 2, só para ele aparecer lá em tabela, ó. Digamos que esse rodapé aqui eu não quisesse que ele aparecesse, eu vim aqui em comentário, digitaria não, tá? E ele vai sumir da minha tabela. É só eu ocultar essa parte aqui, ó, essa coluna de comentários da minha tabela. Então, essa forma de ocultar itens da tabela, eu vou mostrar também para vocês mais para frente, quando a gente estiver nos módulos aí de detalhamento, né, da preparação do projeto executivo. Mas é possível ser feito isso também. Então, você quem vai decidir a forma que você quer fazer a inserção de rodapés do teu levantamento. Se vai ser através das paredes ou se vai ser através das paredes, né, já com rodapé. Ou se vai ser através
das paredes molduras. O que você gostou mais, o que você se sentiu mais à vontade para trabalhar, belezinha? Então, essa é a forma da gente trabalhar com os rodapés, né? Com a inserção dos rodapés dentro do nosso projeto. E uma outra coisa é sobre como modificar a altura do rodapé, né? Então, vamos ver aqui primeiro a aplicação na parede de moldura. Então, digamos que esse rodapé aqui, ele já tem aqui, né? Dentro da tipo, ele já está inserido com um perfil de 15 centímetros. Ok. Digamos que eu fosse utilizar ali um rodapé que tivesse uma dimensão diferente dessa que está aqui. A gente tem aqui já configurações de 10, 15 e 20. Digamos que eu quisesse aí um rodapé de 25 centímetros, tá? De um friso com 25 centímetros. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu desço aqui, ó, venho lá em famílias, tá? E aí, eu vou procurar aqui pela família de perfis, tá? Vou abrir aqui, ó, e vou procurar agora pela família de rodapé. Então, ó, rodapé de um friso, né? Que é o tipo que a gente quer. Então, rodapé de um friso, vou maximizar aqui, ó. E vou pegar um desses tipos aqui, tanto faz qualquer um. Vou com o botão direito duplicar, tá? Para criar aqui um novo tipo. No caso, eu vou criar esse de 25, né? Que eu mencionei aqui. Então, 25, Enter. Vou dar Enter novamente em cima dele para ele abrir aqui a caixa. E agora, só vou ajustar a altura aqui, ó, para ponto 25. Certo? E aí eu posso dar OK. Agora é só, eu já tô com um novo tipo criado, né? É só eu selecionar aqui, venho em editar tipo, né? E vou trocar agora para o novo tipo que eu acabei de criar, ó. Rodapé de um friso de 25. Então, quando eu aplicar, ó, ele já vai estar com o novo rodapé criado, tá? Aqui a gente vai trabalhar com o de 15 mesmo, foi só para ilustrar aqui para vocês, ó. Então, eu coloquei novamente o de 15, foi só para ilustrar para você como tá criando também um outro tipo de altura de rodapé, beleza? Então, essa forma também pode ser aplicada nas paredes, né? Eu poderia duplicar aqui o tipo de parede, iria lá dentro da estrutura, onde a gente fez os ajustes lá dos rodapés e até colocou de um lado e do outro, né? E eu trocar também o perfil lá para o novo tipo que eu quiser criar, certo? Então, essa forma de você estar criando uma nova altura do rodapé, ela pode ser aplicada tanto nas paredes já com rodapé, como nas paredes molduras, né? Com exceção desse rodapé aí de forma manual, beleza? Então, para essa aula é isso. Espero que você tenha gostado. Próxima aula a gente dá continuidade ao nosso projeto.